Estamos em 2025, parece que não, mas já chegamos a um quarto do século XXI. E no futebol, como em tudo, muita coisa mudou. Times viveram momentos espetaculares, mas também amargaram momentos muito difíceis. E como tudo no futebol é cíclico, o que fica mesmo para os torcedores são as lembranças. Afinal, nesse século, você se lembra qual foi o jogo mais marcante do seu time? Pergunta difícil, né? A gente vai ver isso no vídeo de hoje. Mas antes de eu começar a falar desses jogos, eu tenho que dar uma ressalva que isso pode ser uma coisa muito pessoal. O seu jogo favorito do seu time pode ser uma 10ª rodada de um campeonato brasileiro de um ano X e tá tudo bem. O que eu vou tentar fazer nesse vídeo é baseado numa pesquisa que eu fiz em vários lugares tentando trazer jogos importantes de vários clubes diferentes. É óbvio, eu não sei a história dos últimos 25 anos dos 20 clubes da Série A, mas mesmo assim, se você acha que discorda de mim em alguma opinião aqui, por favor, deixa nos comentários. E para não ficar muito longo, esse vídeo será dividido em duas partes, com 10 clubes em cada uma delas. Mas é isso, chega de enrolar, o jogo mais importante de cada clube da Série A no século, parte 1, começa agora. Vamos começar pelo Vasco da Gama, que nesses últimos 25 anos viveu momentos muito difíceis e teve suas glórias ali que aconteceram mais no começo do século. O ano era 2000 e após ter perdido a final do Mundial para o Corinthians, o Campeonato Carioca para o Flamengo e o Torneio Rio-São Paulo para o Palmeiras, o Vasco via na final da Copa Mercosul contra o mesmo Palmeiras a chance de mudar o seu ano. E eu sei que 2000 ainda não faz parte do século XXI, mas esse jogo em questão eu abri uma exceção, até porque ele é conhecido como a virada do século, e se encaixaria perfeitamente no vídeo, além de ter o Romário, e eu queria colocar o Romário. Essa decisão não tinha a regra do saldo de gols, ou seja, o Vasco ganhou o jogo, o Palmeiras ganhou o jogo, e o time paulista, por ter a melhor campanha, acabou decidindo a final no Palestra Itália em casa. E lá, em uma final de um primeiro tempo inacreditável, o Palmeiras abriu 3-0 e a torcida já gritava "é campeão" nas arquibancadas. No segundo tempo, Joel Santana, técnico do Vasco na época, colocou Viola, assim tendo um ataque de mais números. E com 2 pênaltis, Romário diminuiu para 3-2, deixando o jogo assim em aberto de novo. Aos 32, o zagueiro Júnior Baiano, que não vinha fazendo uma boa partida, foi expulso, mas aos 40, Juninho Paulista empatou a partida. Em minutos finais, time com confiança e Romário jogando na frente, é óbvio o resultado. O baixinho cravou virando a partida, dando o título pro Vasco e escrevendo uma das histórias mais marcantes na história do clube. Estamos só começando e o Vasco tem o jogo mais antigo dessa lista, muito diferente dos seus rivais. O Flamengo, em 23 de novembro de 2019, tinha a chance de conquistar sua segunda Copa Libertadores após 38 anos. O rubro-negro, comandado por Jorge Jesus, vivia um dos maiores momentos de sua história e a confiança do torcedor estava lá em cima, com o time batendo todo mundo e com propriedade. Porém, na decisão tinha um adversário cascudo, até porque River Plate é River Plate, e aos 14 minutos Borré abriu o placar enquanto o Mengão só assistiu aquele primeiro tempo. Na segunda etapa, pouco mudou e a pergunta que ficava era onde estava aquele time que meteu 5-0 no Grêmio na semifinal? Gabigol? Bruno Henrique? Arrasca? Cadê eles? Demorou, mas apareceu. Aos 43 minutos, Bruno Henrique arrastou, tocou pro Arrasca que encontrou o Gabigol com o gol aberto. 1-1. Tudo levava a crer que naquele momento o Fla levaria o jogo para prorrogação, o que seria excelente, mas a verdade é que o destino tinha outra coisa para o time. Diego Ribas já havia entrado nesse momento, e após roubar bola de Lucas Prato, lançou para frente, Pinola falhou e Gabigol colocou de vez o seu nome na história do clube, algo que se repetiria de novo em outro momento, mas não com o mesmo prestígio desse dia. E assim o Mengão coroou o elenco de 2019 como um dos maiores da história do clube. Ganhar a Copa Libertadores é algo muito complicado, e o torcedor do Fluminense sabe disso, tendo que esperar 121 anos pela glória eterna. 4 de novembro de 2023, Maracanã lotado, jogo contra o Boca Juniors, não tinha forma melhor do Flusão realizar esse sonho aí. Não dava para segurar a emoção nem dos jogadores durante o hino, e no primeiro tempo o artilheiro da Libertadores, Germán Cano, aos 36 minutos, fez seu L e botou o time na frente da decisão. Só que na segunda etapa, quem buscou mais o jogo foi o Boca, e assim Luiz Advíncula empatou. Com isso, o jogo se encaminhava para a prorrogação, e antes desse momento, Diniz colocava John Kennedy, que mudaria a história naquele dia. Já no primeiro tempo da prorrogação, tabela com Diogo Barbosa e boom!
Gol do Fluminense, loucura no Maracanã e o atacante sendo expulso ainda por comemorar lá na galera. A equipe carioca agora teria que segurar até o último minuto, o que foi feito, e assim o Fluminense estava liberto. Um elenco que para muito era considerado de idosos era campeão da América, apagava fantasmas e vivia o maior capítulo da história do clube. Olha, eu sei que parece repetitivo, mas a verdade é que os cariocas têm conquistado tudo na América recentemente. Com o Botafogo, não foi diferente. Essa, provavelmente, é a mais fresca na memória de todos, até porque foi ano passado, e o Botafogo, que era um time que normalmente temia em jogos grandes, tinha contra o Atlético Mineiro a chance de se livrar de todos esses fantasmas. Vale lembrar do passado recente que estava acontecendo, porque o Fogão tinha dado a maior pipocada da história em 2023, e naquele momento de 24, o clube tinha recuperado a confiança após se atrapalhar no Brasileirão, vencendo o vice-líder Palmeiras naquela semana. Mesmo assim, o otimismo do botafoguense parecia não funcionar, até porque Gregory conseguiu ser expulso com menos de 1 minuto de jogo. Cara, é inexplicável, isso só acontece com o Botafogo. Com isso, a final se tornou ainda mais nervosa para os cariocas, mas quem acalmou tudo foi Luiz Henrique, que fez um gol, sofreu um pênalti que foi convertido por Alex Telles, assim terminando a primeira etapa com um placar muito favorável mesmo com 1 a menos. Até que no último lance, Júnior Santos, um cara que hoje pode-se dizer que é ídolo do Botafogo, fez o gol do título e consagrou aquela equipe campeã da Copa Libertadores da América. No Rio, todo mundo foi capaz nesse século. E aí, será que o Vasco chega também? Imagina, ano que vem, sei lá, o Coutinho voando, o Vegete fazendo gol, Léo Jardim pegando tudo. Eu acho difícil, mas mesmo assim, se acontecesse, o problema é que o vídeo ia ficar desatualizado, né? Para falar do Grêmio, eu poderia muito bem continuar falando de Libertadores, quando o time venceu em 2017. Ou até falar de Grenal, quando o time ganhou do Inter de 5 a 0 em 2015, mas a realidade é que o jogo mais marcante para eles foi um jogo que aconteceu em 2005, na Série B, em uma situação totalmente diferente. O que estava em jogo não era um título internacional, e sim uma vaga na elite do futebol brasileiro, além de um possível título da segunda divisão. Naquela época, o formato era diferente e o Grêmio era o único dos times que dependia só de um empate no jogo contra o Náutico. No primeiro tempo, aos 31, pênalti pro Náutico e Bruno Quadros acertou a trave. Ali parecia ter sido um susto, mas era só o primeiro deles, porque tudo aconteceu no segundo tempo. A jovem promessa Anderson entrou aos 16. Aos 30, Scalona foi expulso e o Grêmio ficava com 10 homens. E aos 35, um pênalti duvidoso para o Timbu, com os jogadores do Tricolor não aceitando e o árbitro distribuindo o cartão vermelho para Patrício, Nunes e Domingos. E olha, essa briga foi gigantesca, tanto que o pênalti só foi cobrado no minuto 57. E ali todo mundo tinha certeza que o Grêmio jogaria de novo a Série B no ano seguinte. Só que na cobrança, Galato defendeu e levantou as esperanças dos torcedores gremistas. E aos 60, após a expulsão do jogador do Náutico Barata, Anderson na saída do goleiro fez o gol para a vitória do agora imortal com apenas 7 jogadores em campo. Esse feito, apesar de na Série B, ganhou proporções imensas e o Grêmio foi o grande vencedor da Batalha dos Aflitos. Depois de vencer o São Paulo na final da Copa Libertadores de 2006, o Internacional de Porto Alegre enfrentaria o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho na final do Mundial. O Inter naquele momento tinha nomes como Fernandão, Yarley e o jovem Alexandre Pato, e chegou à decisão após passar pelo Al-Ahly na semifinal. O jogo do dia 17 de dezembro daquele ano no Japão colocava na frente do Colorado Ronaldinho Gaúcho em seu auge, e o roteiro foi do jeito que a maioria dos clubes brasileiros conseguiram ganhar esse torneio nos últimos anos. Nesse século, para ganhar o Mundial, a fórmula foi meio que a mesma, fechadinho e jogando por uma bola, e foi isso que o Inter fez. Só que antes de falar do que aconteceu no minuto 36, temos que falar de Adriano Gabiru, que não estava nem na primeira lista para o Mundial e entrou no lugar de Fernandão durante a partida. A substituição que nem esperada era fez história, e em bola recebida por Yarley, Gabiru, o herói improvável, botou a bola para o fundo da rede. Um Barcelona de jovens como Iniesta e Xavi, e do melhor do mundo no momento, Ronaldinho Gaúcho, tiveram que assistir o Internacional de Porto Alegre tornar o mundo em vermelho. E ali, os colorados viram um momento mais bonito de sua história, que junto com as Libertadores de 2006 e de 2010, se tornou um dos maiores títulos da história do clube. Falar do Juventude é muito difícil, até porque o time viveu muitas reviravoltas nesse século. Em 2007 o clube jogou e foi rebaixado na Série A, e nos 14 anos seguintes foi uma zona, passando por todas as divisões até na Série D e voltando somente à elite em 2021.
Eu poderia citar a volta à Série B em 2019, onde Renato Cajá fez 3 gols e o time venceu por 4-0 o Imperatriz do Maranhão. Porém, Renato Cajá é um nome ainda mais emblemático na história do Juve nesse século. Bom, o cara estava na campanha do clube na Série A em 2007 e em 2019 voltou para ajudar o acesso para a Série B. Só que no ano seguinte, depois de um bom ano na Série B com chances de acesso, o time enfrentaria na última rodada o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. Naquele jogo, Renato Cajá, aos 29 minutos do primeiro tempo, acertou um chutaço de fora da área e assim recolocou o time gaúcho na primeira divisão do futebol brasileiro. Os jogos provavelmente mais emocionantes do Juventude foram os seus acessos, mas eu tô escolhendo esse justamente por ter sido a volta do time à Série A em 2021. Em 2015, o Ceará estava em busca de um título inédito, a Copa do Nordeste. E o caminho do clube não foi fácil, mas mesmo assim chegou para a decisão invicto, assim como seu adversário Bahia. No jogo de ida fora de casa, o Alvinegro venceu por 1-0 com gol de Ricardinho, levando a empolgação e a fé no título toda para o jogo da volta. E aqui a torcida veio junto, mais de 63 mil pagantes, o que seria, até aquele momento, o maior público da história do Castelão. E o Vozão respondeu rápido, com 2 assistências de Ricardinho, o Ceará se tornou campeão da Copa do Nordeste de 2015. O Alvinegro levou o título com 7 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota, e teve em Magno Alves o artilheiro da equipe com 5 gols. O clube ainda venceria de novo a competição em 2020 e 2023, mas esse fica mais marcado até porque foi a sua primeira conquista na competição. O Fortaleza foi um time que também experimentou de tudo nesse século, de muitos anos na Série C até uma final de Sul-Americana. O time também viu seu rival Ceará ganhar o título do seu estado entre 2011 e 2014, buscando em 2015 o título do seu pentacampeonato inédito. E o primeiro jogo da final terminou 2-1 para o Tricolor, assim só precisando de um empate no jogo da volta. E o Leão da PC conseguiu abrir o placar, mas o Ceará conseguiu o empate com Ricardinho e também a virada aos 45 minutos do segundo tempo. Naquele momento, a lembrança dos terríveis anos anteriores vieram à tona, e parecia que mais uma vez o Fortaleza daria outro vexame. Porém, 2 minutos depois, em bola alçada na área, Ting escorou para o meio e o herói improvável Cassiano fez o gol da vitória. Naquele momento, o Castelão foi abaixo e a emoção foi inexplicável, até porque ali o Fortaleza se tornava campeão estadual em 2015. E o Fortaleza é um dos times que mais tem chance de fazer essa lista ficar desatualizada num futuro próximo, até porque o time está bem estruturado e tem feito partidas tão importantes quanto essa, então logo logo talvez eu tenha que refazer isso. O Sport em 2008 foi o primeiro e único time nordestino a vencer a Copa do Brasil, onde contando com a Ilha do Retiro bateu Palmeiras, Internacional e Vasco até chegar na final. O adversário era o Corinthians, que no jogo de ida abriu 3-0 com o Leão diminuindo com gol de Enilton. Ali a Ilha do Retiro ia ferver e no dia 11 de junho o Recife respirava essa decisão. O clube comandado por Nelsinho Batista era muito difícil de ser batido em casa e por na época contar com a regra do gol fora precisava somente de um 2-0 para ser campeão. E assim foi feito. A pressão para cima do time paulista foi absurda e já no primeiro tempo Carlinhos Bala e Luciano Henrique fizeram os gols da vitória do time rubro-negro. O elenco que contava com Magrão, Durval e companhia fazia a maior campanha de um clube do Nordeste em campeonatos nacionais e erguia o troféu de campeão da Copa do Brasil de 2008. O Leão no século montou muitos times emblemáticos, mas esse de Carlinhos Bala protagonizou esse grande título na história do clube e ali a Ilha do Retiro via também a sua maior partida. Bom, gente, eu vou parar por aqui até porque essa é a parte 1 desse vídeo, então fica ligado no canal que logo vai sair a parte 2, se já não tiver saído no momento que você está assistindo. Estão faltando os times mineiros, paulistas e baianos para a segunda parte, e é claro, deixe seu like e se inscreve no canal aqui embaixo, e também, como eu disse na introdução, deixe seu comentário se você não concorda com algum dos jogos que eu coloquei, até porque, como eu disse, isso é algo muito pessoal. Então, por favor, deixe nos comentários qual foi o jogo mais importante, mais emblemático para você. Muito obrigado por ter assistido até aqui, te espero na parte 2, um grande abraço e é nóis!